importante que você compreenda que existem 4 naturezas jurídicas possíveis nos pedidos e que isso tem influência total na velocidade do trâmite dos seus processos. Como assim, Daphne? O que isso tem a ver com a velocidade do trâmite dos meus processos? Tudo a ver. Pelo seguinte, toda vez que você distribui uma ação e que você erra nas custas exatamente porque você não sabe quais as naturezas jurídicas dos seus pedidos e como isso influencia no cálculo, fatalmente você vai estar errando nesse cálculo. Você vai ter errado no recolhimento da sua GRERG inicial, tá? E aí, você errando no recolhimento da sua GRERG inicial, infelizmente, isso vai trazer um atraso desnecessário para a sua ação, tá? Eu estou falando de atrasos, gente, que podem ir aí de 15 dias até 3, 4 meses. São atrasos grandes de verdade, tá? E que, de repente, você, por um detalhe, por algo que você poderia ter conhecimento, você está errando nessa GRERG de cara, já no início da sua ação. Então, é muito importante que você saiba diferenciar quais são essas naturezas jurídicas, tá? E em que momento isso vai ter influência direta no recolhimento das suas custas, tá bom? E, vamos lá, quais são, então, essas naturezas jurídicas, Daphne? Pelo amor de Deus, onde que isso está? Em que livro que isso está? Olha só, isso é um entendimento, tá? Pacificado do tribunal. Houve um processo administrativo há muitos e muitos anos atrás, em que se pacificou que eles entenderiam como naturezas possíveis, tá? Nos pedidos de uma inicial, natureza declaratória ou pecuniária, tá? Como você preferir, natureza declaratória e natureza constitutiva ou desconstitutiva. Então, você vai ter essas 4 possibilidades de natureza dentro dos pedidos que você formular na sua inicial. Suponhamos, então, se você está pedindo aí, você fez um pedido de uma indenização por dano moral. Qual a natureza desse pedido? É uma natureza indenizatória ou uma natureza pecuniária, né? A gente pode dar esses 2 nomes, indenizatória ou pecuniária. Se você está fazendo um pedido de dano material, igualmente é indenizatório. Envolveu dinheiro, você está pedindo recebimento de valores, restituição de valores, essa natureza vai ser pecuniária, tá? Vai ser indenizatória. Tem uma dúvida muito comum que é a seguinte: Daphne, eu estou aqui pedindo, né, uma indenização por dano moral, mas estou pedindo também um ressarcimento de um valor que eu paguei indevidamente. Gente, isso é o quê? É também pecuniário. Então, aí a gente não tem 2 naturezas, a gente tem uma natureza só, tá? Então, cuidado com isso. Você tem que saber analisar exatamente quais são as naturezas lá no seu pedido, quantas naturezas você tem lá nos seus pedidos da ação. Aí a gente passa para o segundo tipo de natureza, que é o quê? A natureza obrigacional. Tudo que for obrigação de fazer ou não fazer, né? Obrigação de entregar coisa, enfim, todas as obrigações vão estar nessa natureza obrigacional, tá? Então, a segunda natureza é obrigacional. A terceira natureza é aquela natureza declaratória, em que você pede que o juiz declare uma situação ou um direito. Por exemplo, declaração de inexistência de um débito, declaração de invalidade de um contrato, enfim, toda vez que você pede que o juiz declare, né, declare a existência ou inexistência de um direito ou de uma situação jurídica, você vai ter lá uma natureza declaratória. E você tem também a natureza constitutiva ou desconstitutiva de um direito, né? Que aí, de repente, estaria mais ligada ao você constituir, de fato, um direito, né? Ou desconstituir um direito.
Mas o importante é que você tenha isso em mente, que existem essas 4 possibilidades e que os seus pedidos vão se enquadrar em 1, 2, 3 ou 4 dessas naturezas jurídicas, certo? E isso vai ter muita influência na sua grerge, porque as custas levam em consideração todas as custas? Não, somente em algumas situações específicas, normalmente lá na inicial, tá? E isso vai ter influência naquelas ações de procedimento comum, tá? As ações de procedimento comum. E por que isso, Daf? Por que você está falando que essas naturezas jurídicas só vão ter influência nas ações de procedimento comum? Porque nas ações que têm procedimento especial, elas normalmente já têm um modelo de grerge específico, tá? E ela não precisa nem ter um procedimento especial, não. Ela pode girar pelo procedimento ordinário mesmo, mas ela tem um modelo específico.